Olá! A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o projeto que pretendia acabar com as cotas para a participação de mulheres na política. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, relator da matéria na CCJ. Senador, o senhor diz no... Seja bem-vindo, senador. Obrigado, muito obrigado. O senhor diz no relatório, que agora é o parecer da comissão pela rejeição do projeto, que a iniciativa era inoportuna. Por quê? Bom, na verdade, quando a Constituição Federal, que é de 5 de outubro de 88, no artigo 5º, inciso 1º, ela estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso é uma grande inverdade. Na verdade, hoje, nós ainda temos uma sociedade discriminatória, preconceituosa, machista, tanto é que dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Então, você vê uma desigualdade até no âmbito público, uma igualdade de oportunidade de emprego, por exemplo. Para o concurso público, a mulher entra em pé de igualdade com o homem. Mas quando ela ingressa na carreira pública, através de concurso público, para ela alcançar os cargos, as promoções, há uma diferenciação. Você imagine isso na iniciativa privada. Né? A mulher já sofre esse preconceito, e eu lembro de um fator histórico que passou aqui pelo Congresso, quando as mulheres conquistaram o direito à licença maternidade. Foi um grande avanço, todo mundo bateu palma, ótimo, maravilhoso. O que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher. E aí nós tínhamos o quê? Ou exigia da mulher atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional. Ora, um fato moralmente reprovável, mas lícito, porque pelo princípio constitucional estabelecido no artigo 5º da Constituição, não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal. Então, nós tínhamos um fato moralmente reprovável, mas que não era definido como crime. Apenas anos depois é que veio uma lei e hoje é crime fazer esse tipo de exigência. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque é necessário a gente entender esse aspecto histórico. A primeira eleição no Brasil, vamos dizer assim, aconteceu em 1532. Então, os homens estão na frente da mulher no processo legislativo, eleitoral, há mais de 400 anos. A mulher só pôde ter direito ao voto em 1932. A mulher, quando ficava grávida e o suposto pai era casado, o Código Civil proibia que ela entrasse com ação de investigação de paternidade contra um homem casado. A mulher não podia usar o CPF. Isso eu não estou falando da época medieval, não, eu estou falando agora. Até bem um passado recente, a mulher era 50 anos atrás, pouco mais de 50 anos atrás. Então, quer dizer, a mulher era considerada semi-incapaz. Né? Então, aí você fala, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é uma mentira. Então, esse projeto, eu fiz eu fui o relator dele com muita satisfação e longe de mim me colocar no lugar de fala da mulher, mas eu quero que as mulheres tenham em mim um aliado, porque para conseguir direitos no Brasil é a coisa mais difícil, mas para perder é muito fácil. E isso foi uma vitória das mulheres, uma vitória da população feminina. Por quê? Porque não adianta você ter na lei. Primeiro que a gente já começa com preconceito quando fala assim, eu vejo muito, às vezes até senadores, pessoas da população, às vezes meios de comunicação social, falando assim, a cota de 30% das mulheres. Não tem nada de 30% das mulheres. A lei ela é clara. Quando ela instituiu as cotas, ela falou, é 30% para um sexo e 70% para o outro. Nós podíamos ter, por exemplo, um partido, uma coligação com 70% de candidatas mulheres e 30% de homens. Mas até nisso nós carregamos esse preconceito de falar que os 30% é das mulheres. Então esse projeto vem justamente... porque toda a justificação da proposta se baseia no aumento, na necessidade de aumento da participação feminina na política, né? Perfeito. Tanto é que se nós fizermos esse recorte histórico, apenas em maio de 2018 é que houve uma determinação via Supremo Tribunal Federal, através da ministra Rosa Weber, que determinou que houvesse o repasse de verba do fundo partidário para as campanhas das mulheres. O senhor faz um retrospecto no seu relatório, né? Faço. Em 1995 foi instituída 20%, mas os partidos mas só que não era obrigado. Facultativo. Justamente. Né? Em 97 passou para 30%, mas seguiu sendo facultativo. Só em 2009... É que ele foi obrigatório, mas não estabeleceu que era obrigatório passar o repasse. E aí foi demandado judicialmente
uma ação judicialmente no Supremo e a ministra Rosa Weber, o ano passado, é que falou, não, tem que repassar. Então, só na última eleição que efetivamente a mulher conseguiu. Sem falar que é necessário... Conseguiu o financiamento para a campanha eleitoral. Das mulheres. Agora, a gente também tem que fazer um alerta aqui para os partidos, né? Não é só estimular a mulher na reta final. Na reta final. Você tem que ter políticas de sedução mesmo, de trazer a mulher para... E hoje, onde que eu vou, eu faço isso. Eu convoco as mulheres de bem a entrar no partido político. As mulheres são quase 52% da população brasileira composta por mulheres. Passou da hora da mulher ter essa representatividade. Isso que me fascina, quando você tem a possibilidade de ter uma visão diferenciada, porque é como eu falei mesmo, não é se colocar no lugar de fala dela, porque só quem é mulher sabe o que está fazendo isso, né? Eu acho que também a paternidade me fez ter muito mais, um olhar mais... não sei se é humanizador, um olhar mais sensível para a mulher. Eu fui pai solteiro e da noite para o dia eu me vi com meu filho, nem 2 anos e 8 meses, que tinha feito necessidades de fralda, eu nunca tinha trocado uma fralda, nunca nada, e eu falei assim, meu Deus. E aí eu comecei a me colocar muito no lugar da mulher. Né? As mulheres que não têm um plano de saúde, as mulheres que não têm uma oportunidade, as mulheres que não têm um emprego, né? Porque é muito fácil você falar que homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações, mas vai ser mulher, vai entrar num partido político, vai tentar, e aí ser rotulada, né, como está sendo utilizado, como essa palavra que eu não gosto nem de utilizar, como laranjas. Será que isso por si só justifica nós retrocedermos? Não, acho que nós temos uma dívida eterna com as mulheres diante de tanta violação e que ainda há essas violações. Como nós temos uma dívida eterna com os índios, como nós temos uma dívida eterna com os negros. Então, eu com muita vontade, eu relatei esse projeto de lei contrário ao autor para determinar a manutenção do sistema. E não só isso, eu já de imediato apresentei um novo projeto falando que se depender de mim, a participação na próxima eleição das mulheres tem que ser 50%. Mas 50% de candidaturas ou 50% de vagas, senador? Não, tipo assim, você tem a chapa, então você tem 50% de homens e mulheres para concorrer. Para concorrer. Para aquilo ali. Mas você tem que ter 50%, que aí eu acho que nós estaríamos cumprindo a premissa de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porque, infelizmente, essa não é a realidade. Tem um paralelo que eu vi que eu acho interessante, que é com a formação, por exemplo, de atletas competitivos para Olimpíadas, por exemplo. Se você quer ter atletas competitivos, você tem que fazer um trabalho de base. Perfeito. Você não vai chegar no dia da Olimpíada, 10 dias antes, e querer formar um atleta. Perfeito. Né? Um candidato competitivo numa eleição, você também não forma em 10 dias. Né? Como que os partidos podem trabalhar enfim, a sensibilização para aumentar a participação de mulheres na política? Eu acho que os partidos eles têm que ser atrativos e tem que ter constantes oficinas, tem que ter debates. As universidades, por exemplo, eu sou professor e a universidade que eu também sou vinculado, há esse constante debate no sentido de atrair todos os jovens, aí, independente do sexo, a entrar, porque há um preconceito, tá? Eu vou falar para você, eu nunca fui político, eu amo ser delegado de polícia há 27 anos e professor há 20, e você vem de uma credibilidade, com toda humildade eu estou falando isso, e que eu nunca fui candidato. E da noite para o dia, quando você é eleito, parece que você é estigmatizado, né? É como se o político... Mas o senhor sentiu isso, mesmo identificado com a nova política, mesmo identificado com o movimento de renovação? Sim, eu acho assim, as eleições de 2018, elas deram um recado muito claro. A população está cansada dos mesmos com os mesmos resultados. Mas não basta ser novo na política aqui. Porque se você é novo... mas se você se deixa contaminar com a prática da velha política, eu digo que você não está trocando nem 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, é necessário que você venha novo com ideias novas. Novo e não sendo articulado no sentido ruim da palavra, mas marcando a sua posição, tendo coragem. Se tiver que pedir visto de um projeto de lei, peça. Se tiver que fazer uma emenda, faça. Se tiver que pedir fazer um pedido de destaque num projeto de lei,
faça, sendo mais participativo nas comissões. Então, eu acho que os partidos eles têm que fazer mais oficinas, tem que ter mais, tipo fundação. Eu não gosto do termo doutrinação, mas atrair, falando, olha, lugar da mulher é onde ela quiser. Mas, principalmente, na política, eu acho que tem que ter. Né? Eu acho que, você vê, dos 3 poderes, o único que até hoje não foi presidido por uma mulher foi justamente o legislativo. Eu não consigo entender esse tipo de comportamento. Eu acho que esse é o grande desafio e que, se depender de mim, as mulheres terão, os partidos terão que formar as suas chapas, suas coligações de forma paritária e igualitária. 50% de candidatos do sexo masculino, 50% do sexo feminino. Aí sim nós vamos com um aporte financeiro do fundo partidário para que elas tenham efetivamente a oportunidade. Porque hoje, do jeito que está, infelizmente, esse princípio da igualdade ele está sendo violado dioturnamente. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, sobre o projeto que ele relatou, que tratava das cotas para a participação de mulheres na política. Se você quiser rever este ou assistir outros programas da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.